A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Jade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo aí no podcast da Jade. Nós estamos começando mais um, tá certo? Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão nos acompanhando, os jovens aí da Jade, os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Muitas pessoas de outros ministérios estão nos acompanhando também, os nossos irmãos da comunidade Nova Vida, da Canaã, da Igreja de Deus no Brasil. Todos vocês que estão aí cooperando com esse trabalho, tá certo? Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Quero pedir vocês para curtir, para compartilhar, para enviar aí o vídeo para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, tá certo? Que nós vamos estar tratando de um assunto bem interessante hoje, tá certo? E nós estamos recebendo aqui o nosso irmão ali vindo de Barateiro, não é isso? Isso. O irmão Aleph. E também está conosco o presbítero irmão Geusadak, o nosso vice-coordenador da UJAD. Igual foi falado aqui, em nome de Jesus vai ser uma bênção e tem mensagens aqui, é importante compartilhar, porque através das histórias, dos testemunhos, né, muitas pessoas são cansadas. Então compartilhe, ajude também a levar de alguma forma a palavra do Senhor a outras pessoas. A paz do Senhor, irmão Aleph. A paz do Senhor. Como foi falado aqui, né? Meu nome é Aleph, eu estou do Barateiro e estamos servindo a Deus ali naquela congregação e eu espero que essa conversa seja bastante proveitosa e edificante para os irmãos. Pronto. Para começar, irmão Aleph, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Você é ali do Barateiro, se congrega ali na igreja de Barateiro também. Há quanto tempo que o senhor já é cristão? Sim, olha, o raparrão jovem. Só acostumado a ser chamado de senhor. Mas, assim, na verdade, eu sempre fui evangélico, né? Nasci no berço cristão. Meus pais já me criaram, na verdade, minha mãe, sempre que foi evangélica, sempre me criou no berço cristão. E toda a minha vida eu congreguei lá no Barateiro, né? Então, se via aí minha infância lá no Barateiro, minha adolescência, e hoje ainda na juventude, né? Uhum. E hoje também sirvo a Deus, né, como auxiliar da obra lá, como obreiro. O irmão já é auxiliar há quanto tempo lá? Eu fui consagrado oficialmente aqui na sede, né, como geral, em dia 4 de dezembro de 2021, né? Mas eu já era obreiro obreiro local, né, que a gente chama, né? Lá no Barateiro, mais ou menos quase um ano lá. Eu queria perguntar para o irmão sobre um tema que ele é muito importante, né? O irmão vai falar um pouquinho agora sobre a profissão, né? Sobre a profissão dele. E ele é um tema que é recorrente, né? Na igreja. Algumas pessoas entendem, né? Eu acho que de forma equivocada, que algumas profissões não são compatíveis, né? Com o cristianismo. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre a sua profissão, né? Eu acho que eu não falei, mas eu sou policial militar, né? E essa profissão, ela é bastante polêmica. Por quê? Porque o policial militar, ele tem que andar bastante na linha. Porque ele está aqui andando na linha. Se ele for por um lado, ele pode cometer um erro, né? Correr um erro. Então, se ele sai um pouquinho, já sai da legalidade. Então, talvez seja por isso que as pessoas falam a respeito dessa incompatibilidade, né, entre cristão e essa profissão. Mas não. Na verdade, a gente tem que fazer cumprir o que a lei realmente ensina. E a palavra de Deus diz que a gente tem que estar sempre subordinado às autoridades. Então, talvez tenha até algum jovem, né, que tem esse interesse de entrar na polícia. Eu entrei bastante novo, entrei com 20 anos, mais ou menos. Passei com 19 anos. E é uma profissão honrosa. É difícil, é árdua a profissão. A gente recebe bastante críticas, as pessoas batem na gente. Mas você pode lá ser diferente, né? Lá na sua profissão você pode ser diferente. Você pode dar o exemplo de cristão lá dentro. E eu acho que é bastante compatível, sim. Tem algo interessante também, que é legal notar, é que o irmão é policial e serve a Deus. Isso. Por quê? Porque, às vezes, normal na juventude também, por conta do limite de idade, né, que existe, normalmente vai entrar quando é novo, né? Isso. Porque vai chegar um limite que não vai dar mais. E muitos procuram, né, estudam para fazer concurso e passam, mas às vezes quando chega um tempo esquece daquele que presenteou ele ali com a bênção de ser aprovado no concurso, né? E deixa de servir ao Senhor depois que passa no concurso ou começa a fazer outras coisas. Isso é muito amplo e infelizmente isso acontece, né? Então, receber a bênção do Senhor e continuar servindo ao Senhor do jeito que o Senhor está servindo. Isso é muito importante também, né? Sim, sim. Tudo que a gente recebe de Deus é para a glória de Deus, né? Todas as bênçãos que Deus nos dá é para a gente transmitir de alguma forma para outra pessoa. E tem um exemplo, assim, uma coisa que ficou muito na minha mente, na verdade. Quando eu estava estudando, eu iniciei estudando para outros concursos, não necessariamente para a polícia, né? E
e eu era um jovem desempregado, né? Não tinha dinheiro. E toda vida, quando era na hora da oferta, eu sempre lembrava, né? A gente faz aquela oração, né? Sempre tem oração. E eu sempre lembrava, eu dizia assim, Deus, quando o Senhor abençoar, né? Eu vou ter alegria em ofertar, né? E desde então, toda vida que eu oferto, eu lembro disso, dessa oração, né? Você lembrar do que Deus lhe prometeu, do que Deus fez na sua vida, e você retribuir isso de uma forma de gratidão a Deus. Como foi pro irmão no seu período de juventude, né? Os irmãos aqui, não que você não seja jovem, tá? Mas nós temos jovens aqui que eu acho que estão com essa preocupação. Eu acho que todo jovem ele tem uma crise existencial quando ele termina o ensino médio. Eu não sei se foi assim com vocês, né? Mas eu com meus amigos, assim, quando a gente termina o ensino médio, que começa a cair a ficha assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Tipo assim, eu não posso mais estar só em casa, eu não posso... eu tenho que dar um encaminhamento, né, para minha vida. Como foi pro irmão assim na juventude que você começou a pensar, né, quando você começou a meditar assim, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida daqui por diante. Como foi que você conciliou isso com a fé também, né? Porque a gente sabe que a vida de concurseiro, né, irmãos, não é fácil, né? A vida de concurseiro é muito estudo. Como foi conciliar, né, a vida na igreja, o estudo da palavra de Deus com também o estudo secular, né? Pronto, falando sobre como eu comecei a me despertar para o concurso primeiro, né? Quando eu estava no ensino médio, já terceiro ano, eu comecei a pensar, né, sobre isso. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer depois que eu terminar o ensino médio? Aí eu olhava para algumas pessoas que eram perto de mim, né, e ficava pensando, né, será que eu escolho o que elas escolheram ou não? E foi aí que veio a ideia de estudar para um concurso. O primeiro concurso que eu estudei foi o concurso do INSS. E eu estudei por influência de alguns amigos meus, um primo meu e outros amigos meus que estavam estudando, né? Aí, assim que eu terminei o ensino médio, eu decidi assim, não, eu não vou fazer faculdade. Por quê? Porque eu sou de família bastante humilde, né? Então, eu não tinha como me manter em Fortaleza, não tinha como, meus pais não tinham como me manter lá. Então, eu pensei assim, não, o melhor caminho é o concurso público para mim. Aí, eu comecei a estudar, né? Foi INSS, estudei, acho que foi o concurso que eu mais estudei na minha vida. E eu não passei nesse concurso, né? E eu fiquei muito triste, né? Lógico, todo mundo que se esforça merece, acha que merece uma recompensa, né? Que é a recompensa. E acabou que não deu certo. Então eu fui e migrei para o concurso da polícia. Estava muito próximo do concurso, né? Não era a área que eu tinha em mente no início. E alguém me apresentou e disse, não, vai, quem sabe tu não passa, né? E não goste. Então eu fui e acabei me dedicando para isso, né? E acabei passando, graças a Deus, né? E sobre a questão de conciliar, né? Conciliar é algo muito difícil. Realmente, você conciliar estudos com a palavra de Deus, com a sua vida cristã em si, é algo muito difícil. Por quê? Como foi falado, você estuda para concurso, você se dedica muito tempo. Eu me lembro que quando eu estava para o INSS, eu não trabalhava na época, né? Então eu dediquei ali quase que integralmente o meu dia para os estudos. Estudava ali de 6 a 7 horas por dia, às vezes dava 8 horas por dia. E à noite eu tinha as coisas da igreja, né? Eu sempre tirava para reservar esse período para buscar Deus, né? Nos cursos, geralmente é à noite, né? Só que tem uma coisa que às vezes na sua mente você fica meio assim, quando você está buscando algo em primeiro lugar, é aquilo que está na sua mente. O que está em primeiro lugar é o que está na sua mente, que você pensa direto. É aquilo que está em primeiro lugar. Por mais que você esteja todos os cursos, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você esteja todos os trabalhos, se aquilo está na sua mente direto, aquilo está em primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia nos ensina, né, como fazer esse equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio que a Bíblia ensina é você buscar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Que diz lá em Mateus, né? Então, é isso. Às vezes você começa a querer inverter essa ordem. Aí o Senhor sempre falava com a gente, olha, não é por aí não, né? Aí eu sempre vi uma palavra, o irmão que prega ali, né? Olha, você está no caminho errado, você tem que equilibrar as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar, com certeza vai dar certo. Então, eu sempre tinha isso. Eu estava ali estudando e quando eu vi que eu estava muito ansioso, assim, muito preocupado com as coisas dessa vida, sempre vinha alguém e falava alguma coisa a respeito de Deus, da palavra de Deus, né? Que o importante é buscar Deus em primeiro lugar e com certeza as outras coisas vão ser consequência. Então eu sempre tinha isso em mente, né? É o que fazia eu ter essa conciliação. Como foi pro irmão, tendo feito o concurso, né? Receber a boa notícia, né? Eu acho que... porque eu acredito, né? Que a recompensa do esforço, né? Uhum. Como foi receber a notícia, contar para os familiares, para os amigos, que eu acho que é um momento especial, né? Para quem está buscando, né? Com certeza. Quando a gente estuda, a gente pensa assim, não, quando meu nome sair no diário oficial, né, do estado, no caso, o DOI, né, que a gente chama, eu vou vibrar, vou isso e aquilo, né? A pessoa pensa assim, né? Vou, né? Na verdade, quando sai o nome da gente, a gente fica assim meio que
sem saber o que fazer. Pelo menos foi eu, né? Eu saio meu nome e eu fiquei assim, né? Eu vi meu nome lá, Aleph Bastos Barreto, né? Eu vi, rapaz, é eu mesmo, tá ali. Tanto esforço e foi recompensado. Mas eu não vibrei, eu não, assim, de extravasar, eu simplesmente parece que sai um peso das minhas costas, né? Porque eu era um jovem desempregado. Então, a sociedade cobra da gente, a gente se cobra, né? Os pais começam a falar, os amigos começam a perguntar, e aí, tá trabalhando, tá vendo? Faculdade, porque a onda é faculdade, né? Pelo menos na minha época a onda era faculdade, as pessoas já saíam direto pra faculdade, e todo mundo da minha turma já tava na faculdade, só eu tava estudando ali, penando pro concurso, né? Então, na verdade, o que eu mais senti foi esse alívio, né? Senti um peso nas minhas costas, né? Quando o irmão falou sobre os amigos, né? E eu acho que esse é um problema que a gente tem de se comparar, né? Eu acho que os jovens que estão nos ouvindo, eles sofrem muito com isso, com a questão da comparação, né? Às vezes a gente vê o sucesso de alguém e alguém pensa assim, não, você ficou triste com o sucesso de alguém, aí alguém diz assim, não, você é uma pessoa má. Mas não é isso não, irmãos. Olha, se você observar Adão, ele viu que tinha animais que tinha o seu pai, ele se sentiu mal. Ele era mal por ter se sentido assim? Não, às vezes a pessoa só está enxergando na vida do outro e pensando, né? Meu Deus, está acontecendo na vida de outras pessoas, por que não está acontecendo na minha, né? Eu acredito que tem muitos jovens assim, né? Que estão preocupados, pensando, olha, tem gente que é mais jovem do que eu, está terminando a faculdade. Certeza. E eu terminei o meu ensino médio, fiquei em casa, decidi parar um tempo, que é um erro, né? Você jovem está no ensino médio, se você pretende estudar, assim que você terminar o terceiro, comece a estudar, porque se você inventar de passar um ano descansando, dificilmente você acha força para voltar a estudar. Eu queria que tu falasse um pouquinho para esse jovem, né, que está apreensivo, né, assim, a respeito do futuro, para esse jovem que também deseja, né, entrar nessa vida de concurso, de buscar, né, por concursos públicos, buscar pelo trabalho, e também falar a respeito falar um pouquinho a respeito dele também do não conseguir, né? Porque quando você faz uma prova, é uma possibilidade de você não passar. Com certeza. Não significa que você não é uma pessoa que não vai dar mais certo, né? Você foi só ali uma fase, às vezes uma porta se fecha aqui, abre outras, né? Eu queria que tu falasse em especial para esses jovens, né? Pronto, a respeito dos jovens, a questão da comparação, né? Falou da comparação. Comparar é um pouco comum, só que não é bom você ter essa comparação. Por quê? Porque você compara as suas falhas, né, os seus fracassos, com as vitórias dos outros. Então é uma comparação injusta. Quando você se compara, sempre você está se comparando de forma injusta. Sempre você está olhando para o que você não conseguiu e está olhando para o que o outro conseguiu. Às vezes você nem percebe o tanto que o outro já lutou para conseguir aquilo. Então a comparação ela é injusta, né? E a questão dos jovens que ficam apreensivos, né? Eu fiquei muito apreensivo no começo, né? A Bíblia ensina a gente não ficar, mas a gente é ser humano, a gente acaba indo, né? Aí quando a gente que é cristão, a gente tem a palavra de Deus para nos auxiliar. Então sempre que, jovens, se você está fazendo alguma coisa, né? Se você está estudando ali, porque nada cai do céu, né? Só a chuva, né? Que o pessoal fala. Só a chuva. Nada cai do céu, você tem que se esforçar. Mas se você está se esforçando, seja para uma faculdade, seja para o concurso, e se você está um pouco apreensivo, você tem que meditar na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é que vai acalmar o seu coração. E as coisas é no tempo de Deus, né? Não é no tempo da gente. É que nem falou, as derrotas. Acontecem as derrotas. Eu reprovei no concurso do INSS, foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu acho que foi a reprovação que mais doeu foi a do INSS. Eu não, assim, acho que porque se eu for o primeiro concurso, porque eu depositei muita confiança ali, achei que muita esperança, né? Eu estudei demais para esse concurso. E não deu certo. E eu estudei errado no início, né? Porque eu não tinha material, eu não tinha dinheiro para comprar, cursinho bom. Então eu estudei muito errado no começo. Então foi uma decepção muito grande, mas eu não desisti, né? Eu tinha na minha mente que se eu continuasse, eu ia dar certo. Se eu simplesmente continuasse estudando, né? Tem uma frase não, assim, digamos que é um clichê dos concursos, né? Que se você tá na fila, um dia você chega. Concurso é uma fila. Você tá lá, sempre vai ter os que estão primeiro, vai passando, uma hora vai chegar a sua vez. Então foi assim que aconteceu. Aí eu reprovei no INSS. Eu tô falando isso para talvez tenha algum jovem que até tenha feito concurso da polícia agora, né? Que foi agora há pouco tempo, concurso da polícia. E tenha reprovado. Então, eu reprovei no INSS, eu reprovei no concurso da UES, reprovei no concurso da Polícia Rodoviária Federal uma vez, reprovei no concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, reprovei na Polícia Civil do Ceará para escrivão e para inspetor, e reprovei para a Polícia do Senado. Então, foram muitas reprovações, né? Eu passei em alguns concursos, passei, mas eu reprovei em muitos também, né? Porque até hoje eu tenho essa visão ainda de estudar para concurso. Então ainda eu tô no caminho ainda, tô na luta, né? Então eu tive essas reprovações, mas
eu tive mais reprovações do que sucesso, do que aprovações, né? Hoje eu sou policial militar do estado do Ceará, né? Sou soldado. E o último concurso que eu fiz foi o concurso do CFO, que é um cargo de segundo tenente, né? Que eu também estou aprovado lá, dentro da polícia também. E também fiz o concurso da PRF, eu fiz a segunda vez. Eu reprovei, fiz pela segunda vez e fui aprovado. E também estou esperando ser chamado, né? Aí tô ali num cadastro de reserva, que chama, né? A gente tá esperando ali, se Deus quiser, vai ser chamado. E também passei no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, né? Eu fui lá fazer a prova. Aí eu passei, só que eu acabei desistindo das fases, né? Eu achei que não era tão vantajoso eu ir. Então, se você, jovem, está estudando, né, seja para concurso ou faculdade e não deu certo ainda, é só você continuar. E quando vier esse momento de desespero, palavra de Deus, né? Que ela vai acalmar o coração. Momento de desespero, principalmente depois que fala assim de tantas aprovações, né? Poxa. Mas foram muitas reprovações também. Eu sei. Teve muitos, mas tudo ali estava no propósito de Deus, né? Mas é igual você falou, é não desistir. Desistir daquilo ali. E não desanime. E agora, belíssimas aprovações, né? Belíssimas aprovações. Deus quiser, dá tudo certo. Eu queria que o irmão falasse também um pouquinho ali do Barateiro, né? O Barateiro tem alguns amigos ali, o irmão Kennedy, meu amigo. Inclusive foi quem falou, né? O irmão Kennedy falou, né? Falou a história do irmão Aleph. A gente se interessou, né? Disse, Kennedy faz essa ponte aí para trazer o irmão. Inclusive o irmão Kenny também tem um podcast que vai ao ar daqui a algumas semanas, tá certo? O irmão Kenny está falando sobre os dons espirituais. Eu queria que o irmão falasse também ali um pouquinho sobre a sua atuação ali na igreja, né? No Barateiro, sobre o trabalho que o irmão faz ali junto com os irmãos ali do Barateiro, ali junto com os jovens, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem aqui o nosso vice-coordenador da UJAD, a gente tem uma dificuldade na UJAD que é furar a bolha, né? Porque geralmente é assim, os jovens do Armador são ali do Armador, tem ali do São Joaquim, mas quando junta todo mundo é como se fosse cada um de um ministério diferente, porque a gente se conhece muito pouco, né? E quando a gente não se conhece muito pouco, a gente tem uma ideia errada das pessoas. Eu, inclusive, achava alguns irmãos da sede Bossal, a Nadian, a Alexa. Depois que eu conheci elas, o pessoal tem preconceito com a sede. São pessoas maravilhosas, né? Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? De furar a bolha. Eu queria que tu falasse um pouquinho o teu relacionamento com os irmãos ali no Barateiro, com os jovens, etc. Assim, no Barateiro, a questão do meu relacionamento com eles foram muito bom, porque eu sempre criei no Barateiro, né? Desde criança, é de casa o Barateiro, né? E questão dessa divergênciazinha, né? Esse preconceitozinho entre congregação tem mesmo, né? Pessoal com a sede, né? Pessoal com barateiro, né? Sempre tem esse povo que tem isso, né? Mas eu acho que é só questão de falta desse convívio, né? Tá? Até no caso o podcast já ajuda, né? A juntar os jovens, né? E, então, assim, no Barateiro eu já trabalhei na liderança da juventude, só que hoje eu não estou mais, né? Hoje eu não estou mais. Foi muito tempo já atrás, eu tinha uns 18 anos. Muito tempo assim, né? Uns 18 anos, 19 anos eu estava como coordenador, na época a gente chamava presidente, né? E hoje eu, como eu falei, eu sou auxiliar, né? E também eu sou professor de escola bíblica, né? No caso, a escola lá é junta, né? Com jovens, com os adultos. E a interação sempre é muito boa, né? Com os jovens, né? Eu acredito que é uma bênção. Como foi a experiência, o período que tu passou trabalhando com os jovens, né? Assim, eu comecei com um adjunto, aí depois eu fui vice-coordenador e depois eu fui coordenador, né? Foi uma época assim, de muito aprendizado, né? Como coordenador, eu passei pouquíssimo tempo, porque eu fui chamado para a polícia e eu tive que sair, né? Mas a época que eu passei como um adjunto ali, eu era adjunto do irmão Elias, que na época foi o presidente, saiu, coordenador, né? Foi coordenador, saiu e agora voltou de novo, como coordenador de novo. Então foi uma época muito boa, acho que foi uma época que eu mais cresci espiritualmente, né? Porque é onde a gente está mais engajado, né? Quando é líder, você tem que dar o exemplo e tem que estar mais engajado. Então é a época que você busca mais a Deus, foi uma época assim que eu acho que onde realmente a gente teve mais experiências com Deus ali, a gente orava mais, né? E dedicava mais realmente a buscar a Deus. Foi uma época muito boa. A gente tem, né, irmãos, outras pessoas, né, na igreja que também atuam nessa área, né? Tem o presbítero irmão João Paulo, Davi, né? Davi Costa. Davi Costa. Então Deus tem abençoado. Isso é importantíssimo, né, irmãos? O povo de Deus está em todas as áreas, né? Eu acho que Itapajé ele tem uma vantagem em relação a outros municípios, que, por exemplo, na escola, dificilmente você vai para uma escola do município hoje e não tem uma professora que é crente, ou um professor que é crente. Eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem, né? Porque a gente sabe que boa parte da atuação contra alguns ensinamentos da igreja começa lá na escola, né? O ataque.
certeza. E a gente tem uma vantagem de ter professores nessa linha de frente, né? Qual é o lado positivo que tu vê de nós termos homens e mulheres de Deus também nessa área, né? Na área da segurança pública, né? Do estado do Ceará, né? Eu acho assim que nós somos crentes, né? Cristãos, e temos a fé, a Bíblia como nossa fé, né? A gente tem que estar em todos os lugares, né? Às vezes, eu acho que antigamente tinha muito isso, da igreja ela ficar numa bolha, né? Ficar ali, não vou ali porque ali só tem pecador, né? Ali não é o meu lugar, né? Talvez, eu acho que na polícia, quando eu era criança, eu nunca vi ninguém falando que tinha alguém assim, né? Que realmente era policial e se via Deus, né? Acho que só um que eu vi que era o Coronel Ageu, acho que foi isso, o único que eu vi, né? Mas é importantíssimo, todos os lugares, no serviço público, digamos assim, estratégicos, é importante a gente estar no meio, porque é ali que vai tomar decisões, né? É a polícia que vai ali ser, digamos assim, o braço direito ali do Estado, né? Se for na escola, né? É a professora ali que vai ensinar ali desde o início a criança, o jovem, né? Então eu acho que é extremamente importante a gente estar ali realmente no serviço público em si, né? Porque ali você vai, de alguma forma, contagiar o ambiente, né? Com a sua fé, né? Você vai ali ser diferente, né? Na verdade é isso, né? Vai até melhorar, né? A gente que serve a Deus, a gente tem bons princípios pela palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que a gente é luz do mundo e sal da terra, né? Com certeza. E a gente, como luz do mundo e sal da terra, nesses lugares diferentes, são até lugares estratégicos, né? Igual foi falado, escola, segurança. Existe sim uma diferença, né? Por ser luz e servir a Deus. Hospitais. Agora, uma pergunta. Você sentiu dificuldade por servir a Deus quando você entrou na instituição, por ser um lugar diferente que ainda não tinha convivido, né? Você estava entrando na polícia, né? Sentiu alguma dificuldade em relação à convivência, alguma coisa desse tipo? Assim, na polícia, eu acho que é como qualquer outro lugar. Você tem que ser diferente, né? Lá tem gente... Eu encontrei muitas pessoas que acabaram se afastando dos caminhos do Senhor na polícia. Tinha muitos, né? Na verdade, eu acho que quase todo canto que eu trabalhava tinha alguém que era uma pessoa que era crente e não estava mais na igreja, né? Então, talvez assim, por causa da escala, não sei... pressões ali psicológicas, tem várias coisas, né, que talvez influencie bastante isso, né, mas eu acho que foi como um desafio como qualquer outro, né. Você é professor, você vai ter também essa dificuldade, né? Você entra na política, você vai ter essas dificuldades, né? Sempre vai ter os bons, sempre vai ter os maus profissionais, né? Sempre vai ter isso. Então você tem que ser como Daniel na Babilônia, você tem que servir a Deus do mesmo jeito, né? As dificuldades sempre vai acontecer, mas você tem que manter ali firme, né? Tem uma coisa que eu achei muito ruim na polícia, é a questão de você trabalhar nos feriados, né? Um exemplo, sempre quando era carnaval, a gente tem os retiros, né? E eu não podia ir. Aí, quando tinha algum outro feriado ali que os jovens tinham que se reunir, eu não podia estar porque eu estava de serviço. Então, para mim é algo que era muito ruim. Para mim foi algo muito ruim, né? Faltar cultos, né? Ter eu trabalhar à noite, faltar... No período do curso de formação, que foi 6 meses, quase 7 meses, eu quase não podia ir para os cursos, porque era muito puxado, né? Não tinha como, eu fazia em Sobral, e era muito puxado o curso, e não tinha como... E esse período foi muito difícil, né? Eu acho que talvez alguns agora acabam se afastando, né, da casa de Deus por conta disso, pela falta de tempo, da escala, às vezes, né? Mas fora isso, eu acho que é dificuldade que tem em qualquer profissão. Em relação ao futuro, assim, porque o meu irmão mais velho, o Wesley, ele é concurseiro, sabe? E ele já tá passando dos 10 anos desse negócio de concurseiro. E eu já disse isso pra ele. O juiz dele já não tá mais no lugar certo. Tu sente que tu é nesse nível, assim, porque geralmente eu tenho amigos que são concurseiros, que assim, a princípio eles entram pra passar num concurso, né? E depois eles se apaixonam pelos concursos mesmo, não quer mais parar de fazer. Eu acho que... Onde é que tu se encaixa aí? Eu acho que as pessoas talvez que me conhecem mais próximo devem estar até rindo sobre isso, né? Porque de fato é verdade. A gente, por exemplo, eu pensei que eu passando num concurso eu ia ficar lá e pronto. Mas não, a gente parece que fica aqui no coração da gente, né? Não, tu conseguiu ali, cara, é só tu estudar um pouquinho, tu consegue outra coisa. E de fato é verdade, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é no concurso da Polícia do Senado. Eu não sei se vocês têm uma ideia, mas ganham muito bem um policial do Senado, né? Muito bem. Tudo que é do Senado ganha muito bem, né? E esse concurso saiu agora no ano passado, né? É em torno de 20 mil, mais de 20 mil o salário deles lá. Então, para a área policial, é muito bom esse salário, né?
Então eu imaginei assim, não, eu vou fazer esse concurso, né? Mas eu acho que não passo não, né? De fato eu não passei, mas eu andei muito próximo de passar nesse concurso. Aí eu fiquei pensando, olha aí, se eu quase passei nesse concurso, né? Que eu não tive muito tempo para estudar, porque eu estudei só depois do edital, apesar de eu já ter uma bagagem de estudo boa. Então, se eu estudar para outro concurso ali nível mais elevado, eu com certeza vou conseguir chegar. Então é isso que fica no coração do concurseiro. Ele fica sempre pensando assim, rapaz, se eu estudar mais um pouquinho dá certo. Pronto, tem gente que começa como soldado, aí sai concurso de oficial, passa para oficial. Aí oficial é outro, digamos assim, outra carreira dentro da polícia mesmo. É outra carreira, mas dentro da polícia militar, né? Começa como segundo tenente e vai até coronel. E tem gente que passa como inspetor ou escrivão, continua estudando, faz delegado, passa para delegado. Tem gente que começa como técnico do Tribunal de Justiça, passa como técnico, faz analista, depois faz para juiz. Então é uma coisa que sempre você vai vendo, eu consegui aqui, se eu me dedicar mais eu vou conseguindo. Então é isso, fica no coração do cara, e o cara fica fazendo prova, e realmente é viciante, é estimulante você fazer prova, é muito bom. Então, irmãos, nós queremos agradecer, tá certo? Você que tá curtindo até aqui. Meu Deus, eu esqueci como eram as frases que o Rafael estava utilizando. A do Genildo, ele colocou que era... Se você viu a lição até aqui. Pronto, você vai comentar aí, é porque eu estou inventando agora, tá certo? Na edição eu corto as minhas besteiras tudinha. Pode ter certeza. Comenta aí, se você assistiu até aqui, tá certo? Nosso vídeo, comenta aí. Concurseiros. Hashtag concurseiros, tá certo? Você vai concorrer a um sorteio de alguma coisa que nós não sabemos o que é ainda. Pode ser que seja um livro, pode ser uma caixa de chocolate, alguma coisa muito forte. Tá vindo por aí, tá certo? Um PDF, um livro em PDF. Então, coloca aí hashtag concurseiros, tá certo? E eu quero pedir o irmão para dar uma palavra agora para os jovens, né? O nosso tempo já está se esgotando, mas para os jovens que querem servir a Deus e também ter ali uma satisfação pessoal, né, em relação à sua profissão, né? Eu acho que é uma decisão muito importante, que todo jovem tem que passar por isso, no que é que eu vou trabalhar. Alguns decidem não trabalhar, né? Tem gente assistindo esse vídeo deitado numa rede com 24 anos de idade, não faça isso. Né? Mas a gente percebe, né, que Deus, ele inclusive deseja que isso aconteça, porque Deus quer pessoas estratégicas em lugares estratégicos, né? Eu creio que Deus quer o seu povo instruído em toda boa obra, mas eu creio que Deus também quer o seu povo instruído em relação às suas profissões, até para Deus, de forma estratégica, colocar um salzinho ali, né? Um sal e uma luz nos lugares que tem que ter, né? Não ser uma fé apenas dentro da igreja, né? A gente espalhar, a gente ir para outros lugares. Eu queria que tu falasse para esse jovem, né, que está te ouvindo, que assim como você também desejou ter uma profissão, né, desejou ser independente, né? Eu acho que todo jovem quer ser independente em algum nível, né? Seja financeiramente, intelectualmente, etc. Eu queria que tu falasse para esse jovem, no sentido de estimular ele a não desistir, né? Que eu ouvi até um pregador uma vez dizendo que às vezes a distância entre a gente e o sucesso tá no fato de a gente desistir ou não, né? Às vezes a distância é só essa. Às vezes a gente tá tão perto, né, de alcançar o que deseja e vai e desiste. Pronto. Para você jovem, né, que deseja, principalmente nessa área do concurso, cara, que eu me identifico mais, eu quero dizer que você continue firme estudando, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, eu sou muito inteligente, nunca fui assim, nunca na escola, sempre fui mediano. Mas uma coisa que marcou assim a minha vida nessa fase de estudos é que eu sou muito insistente. Sou uma pessoa muito persistente naquilo que eu acredito, né? E eu acreditava que Deus tinha algo bom para mim, né? Acreditava que o Senhor tinha uma carreira para minha vida, né? Eu acredito que o Senhor tem sempre coisas boas para as nossas vidas, né? As bênçãos do Senhor, elas não eu me esqueci até o versículo agora, né? Elas enriquecem, não acrescentam dores, né? Então, é isso que Deus tem para você também, acredite, né? Continue ali perseverando, estudando, seja qual for a área que você quiser, né? E também, quando você chega lá, não se esqueça da palavra de Deus, né?
Não negocie a sua fé aonde você esteja, né? Onde você estiver, que o Senhor possa ser o centro da sua vida, né? E continue realmente focado e buscando a Deus e conciliar a sua vida espiritual com a sua vida aqui na terra profissional, com seus estudos, que com certeza o Senhor vai abrir as portas. O esforçado, ele ganha do talento sempre que o talentoso não se esforça. É. Eu acho que o esforço vale mais do que o talento. Eu queria só pedir para anunciar o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, né? Acho que poucas pessoas sabem, eu também tenho divulgado pouco, mas eu queria divulgar aqui. Vamos colocar o link nos comentários, viu? O nome do canal é o meu próprio nome, é Aleph Bastos, e eu falo sobre concursos, né? Principalmente na carreira policial. Dou dicas de estudo, falo sobre algumas provas. E se vocês têm interesse, né? Se inscreve lá e vai me ajudar bastante. Amém. Queremos agradecer pela participação do irmão. A todos vocês, curte, compartilha, envia para os seus amigos. O irmão Josadac encerra o podcast. Só para encerrar algo que eu estava lembrando aqui de falar, que a gente viu através do testemunho do irmão que é possível servir a Deus, estar concursado e estudar para concurso, né? Isso. E uma prova viva disso. E outra, e quando você dedica a sua vida em buscar a Deus, Deus ele acrescenta, né? Com certeza. Ele acrescenta a melhor coisa, eu gosto de dizer que não é bom que seja a permissão de Deus, porque às vezes Deus permite alguma coisa, o nosso pedir mais é bom que seja o plano de Deus, o projeto de Deus, né? E aí o estudo, o concurso, quando ele acompanha servir a Deus juntamente, diariamente faz aquilo ali junto, né? E continua tendo uma vida de intimidade com Deus, de buscar ao Senhor, Deus ele abençoa e acrescenta e faz enriquecer. E aí a gente tem exemplo de várias passagens bíblicas sobre isso, né? Com certeza. Daniel e muitos outros que mesmo tendo grandes responsabilidades, né? Daniel tinha uma vida pública, né? Um cargo público. E ele serviu ao Senhor e nós vemos, tanto é que é tema das semanas pentecostais, né? A vida de oração de Daniel. Deus abençoou a vida de Daniel assim de forma grandiosa. Esses dias estava até sendo falado sobre Josué também, né? Tudo que ele passou, tudo que desvalorizou ali, mas Deus estava acrescentando um projeto grandioso na vida dele. Então, momentos de reprovação, igual você falou, né? Momentos de reprovação, momentos de tristeza, instabilidade, dúvidas, serve de amadurecimento, e quando se busca o Senhor, Deus ele acrescenta na nossa vida assim, coisas extraordinárias quando a gente persiste em buscar Ele. É isso aí. Amém, irmãos. Pai, Senhor. Fui.